Se você quer saber como ser feliz, se inscreve no canal, dê o seu joinha, ativa o sininho e assista esse vídeo até o final. Como ser feliz? Eu vou falar aqui de umas ideias que, se você abandonar essas ideias, você vai ser mais feliz. Uma das grandes bobagens que eu tenho escutado nesses meus 25 anos como psicóloga é que a gente pode abandonar certas emoções. A internet está cheia de gente fazendo isso, vendendo curso, como não sentir mais ciúmes, como não ter raiva do seu ex. Várias coisas que são, infelizmente, bobagens da forma como essas pessoas falam. Vende cursos, coaches, mentores, você já ouviu isso na internet. A gente não tem o poder tão grande como essas pessoas que vendem essas coisas na internet dizem. Se fosse assim, certas emoções desagradáveis a gente nunca mais ia sentir na vida. Então agora eu vou falar de algumas ideias que você deve abandonar, ou pelo menos reformular. São crenças, ideias que você deve esquecer. Primeira delas, você consegue dominar suas emoções. Você já ouviu falar isso na internet, com certeza. Não, olha, você não consegue. O que você consegue é controlar o seu comportamento. As suas emoções, não. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos dizer que o seu companheiro ou companheira pediu para você atender o telefone porque ele estava ocupado. Aí você atendeu o telefone e aí você viu uma coisa no celular dele que te deu ódio. Você ficou com ódio, com muita raiva. Quis jogar o celular na parede, quebrar o celular. Então, o comportamento de jogar o celular na parede, você controla. Ficar com raiva, dizer assim na hora, pare de ficar com raiva. Não, isso não tem jeito. Pare de ter ciúmes. Pare de sentir saudade. Pare de querer comer bolo. Essa é para mim, que adoro comer bolo. Se pudesse, eu tirava esse pare de comer bolo da minha vida, mas eu não consigo. O que eu consigo, às vezes, é não comer o bolo. E muitas vezes eu falho miseravelmente, mas então o comportamento eu consigo controlar, mas a emoção não. Você não controla as suas emoções. E a internet está cheia de gente dizendo que você tem que controlar suas emoções. E se você então ficar preso nisso, você vai começar a buscar fugas para anestesiar as suas emoções. Eu já falei, já dei exemplos disso, mas vamos falar, por exemplo, pornografia. Muita gente começa a assistir muita pornografia para abafar, vamos dizer assim, para deixar as emoções em stand-by, vamos dizer assim, para não sentir saudade, para não sentir solidão, para não sentir raiva, para não lidar com o sofrimento, procurar fugas, que pode ser beber, usar drogas, vícios, que não são boas saídas. O máximo que você vai conseguir não é controlar, é apenas anestesiar essas emoções. E depois, daí, quando você acabou de assistir pornografia, ou quando você no outro dia bebeu horrores e acordou, a emoção está lá, ela não sumiu, não foi embora, ela apenas foi anestesiada. Entenda as emoções como uma comunicação. As emoções estão ali querendo te dizer alguma coisa de você para você mesmo. É uma comunicação. Você tem que ler a mensagem. O que essa emoção está querendo te dizer? Uma vez eu vi um psicólogo dar um exemplo que eu gostei muito. Ele falou assim: pense o marcador de gasolina do carro. Pense quando o marcador está com aquele ponteiro lá no vermelho. O que o marcador no ponteiro vermelho está querendo dizer? Isso é uma comunicação. E você, ao invés de ler essa mensagem, é como se você quisesse quebrar o marcador de gasolina, arrancar o marcador de gasolina e jogar fora. Ao invés de você ler a mensagem, você quer quebrar o marcador. Então, você querer controlar suas emoções é a mesma coisa de você querer quebrar o marcador de gasolina. Ao invés disso, você deveria ler a mensagem. O que essa emoção está querendo te dizer? É possível você entender a emoção, controlar o comportamento,
mas controlar a emoção não. Tire essa ideia da sua cabeça ou reformule essa ideia que você vai ser mais feliz. Escute a mensagem. O que a emoção está querendo te dizer? Isso vale a pena sim. Agora, ficar controlando? Não, não vale a pena. Outra ideia que você deve abandonar é de que o outro tem culpa sobre o que você está sentindo. Aí você vai falar, não, que bobagem. É claro que tem. Se eu tô com raiva, é porque pelo que ele fez. Se eu tô triste, é porque ele me abandonou. A culpa é dele. Não, bebê, não é. Não é, a culpa não é dele. O outro pode ser um gatilho para tirar de você algo que está dentro de você. O outro não tem o poder de colocar em você uma emoção. É como se você espremesse uma laranja. Quando você espreme uma laranja, vai sair suco de laranja. Não tem jeito de sair suco de uva da laranja. O outro pode ser a pessoa que espreme a laranja, mas o suco que vai sair da sua fruta depende da fruta que você é. A responsabilidade é sua e não do outro. Olha só para você ver. Tem pessoas que, diante de uma traição, sentem raiva. Outras não sentem raiva, sentem alívio, porque aí fica menos pesado para tudo que ela já fez de confusão. Tem pessoas que não sentem raiva nem alívio, sente tristeza. Então, cada sentimento que cada um vai ter depende do que ele já viveu, da história dele. Não foi o outro que colocou esse sentimento na pessoa. O tempo cura tudo. Você já ouviu falar isso? Não, o tempo, ele não cura nada se você não agir. Essa ideia de que o tempo cura tudo te coloca numa posição muito passiva, uma posição passiva na sua história. É você o protagonista da sua história, é você o agente da sua história. Então, o tempo pode sim, você já deve ter acontecido isso com você. Vamos supor que algo no passado, você passou por uma situação muito difícil, muito triste no passado. E aí, hoje, acontece alguma coisa, algum fato que te lembra o que aconteceu no passado. E aí você fica de novo muito triste. Como você ficou no passado? Uai, mas se o tempo curasse tudo, você não devia sentir ou ter esses sentimentos agora. Você tem esses sentimentos agora porque você não elaborou aquela situação lá do passado. E hoje, coisas que acontecem podem ser gatilhos para acordar esses sentimentos ou essa situação lá do passado, porque você não elaborou aquela situação. Então, o tempo não resolve nada se você não agir, se você não elaborar. Ele pode adormecer as situações. E o outro, como a gente já disse anteriormente, ele pode ser o gatilho para trazer à tona situações e sentimentos que estão adormecidos do passado, que você não resolveu dentro de você. Outra ideia que você deve abandonar, que existem emoções boas e ruins, positivas e negativas. Abandone essas ideias. Se você começar a pensar ou continuar a pensar que tem emoções negativas, você vai começar a perseguir essas emoções, como se elas não pudessem existir. Então, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, não pode pensar isso, não pode pensar nisso. Tenha dó, você vai ser uma pessoa perseguida por você mesma. Não tem como sumir com certas emoções. Você pode pensar que tem emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Vamos dizer, então, que é como fosse um WhatsApp. Um WhatsApp de você para você mesmo. Uma carta de você para você mesmo. Quando você recebe ou quando você tem essa emoção, abra essa carta. Leia a carta, independente se é agradável ou desagradável. Veja o que está escrito, o que essa carta está dizendo, o que essa emoção está querendo dizer para você. Não fuja da emoção, leia a carta. Então, pare de acreditar que você vai conseguir não sentir certas emoções ou controlar certas emoções. Não tem como isso. São emoções humanas e você não tem como você fugir da sua humanidade. Pense nisso.